Na última quarta-feira, a Câmara aprovou um projeto que permite a terceirização, tanto por empresas públicas, setor público, quanto por empresas privadas. Esse assunto tem gerado muita polêmica. Por isso, nós viemos conversar com o advogado Tiago Amaral, que é especialista em direito do trabalho, para esclarecer algumas questões. Tiago, o que muda na relação de trabalho com a aprovação desse projeto? É um projeto antigo, de 98, que foi impulsionado pelo Fernando Henrique, ainda enquanto presidente. E em 2008, ele desceu do Senado com algumas alterações para a Câmara aprovar. E ele só veio voltar à tona agora em 2017. O que ocorre é porque o ano passado teve um outro projeto de lei, também com a terceirização, ainda sobre a égide do Eduardo Cunha, enquanto presidente da Câmara. Então não está se tratando desse projeto de lei, e é o projeto de lei antigo, este de 98. E ele veio alterando uma lei, na verdade ele nem altera a CLT, ele vem alterando a lei dos trabalhadores temporários, que é a Lei 6.019 de 74. Então, o que muda? Na verdade, esse projeto de lei, que agora subiu para o Michel Temer sancionar, acredito que ele vai sancionar sem nenhum veto, ele vem trazendo segurança jurídica para a relação do trabalho, para a relação empregatícia propriamente dita. Porque até então a gente não tinha nenhuma regulamentação. Nós tínhamos a súmula 331 do TST que nos dava um norte, dizendo quais atividades poderiam ser terceirizadas. Então a gente tinha duas questões, a atividade fim e a atividade meio. E isso era a grande celeuma, tentar objetivar, tentar conceituar o que vinha a ser atividade fim e o que vinha a ser atividade meio. A súmula 331, ela dizia o seguinte, que a atividade meio a empresa pode terceirizar. Em grosso modo, para a gente explicar, o que seria uma atividade meio? Eu tenho uma fabricação, uma escola, eu tenho uma escola. Qual que é a atividade fim dessa escola? O ensino, o educar. Então, a súmula falava o seguinte, você não pode terceirizar o serviço fim, que é o professor. Você não pode terceirizar isso. Mas a limpeza, as seguranças, as atividades periféricas, você pode terceirizar. E aí a súmula dizia o seguinte, se você terceiriza a atividade fim, nós estamos falando de uma terceirização ilícita, é proibido. E caso venha encontrar uma atividade fim terceirizada, a empresa tomadora de serviço, ela será solidariamente responsável pelo aquele empregado. Agora a nova lei vem tratando o seguinte, vem regulamentando e dando maior segurança jurídica, porque ela abre o leque e diz que qualquer atividade poderá ser terceirizada. E isso não quer dizer que o empregado vai ter direitos, como se diz, um retrocesso nos seus direitos ou algum direito retirado. Não, é o seguinte, a empresa prestadora de serviço é responsável por esse empregado. Mas se essa empresa não conseguir adimplir com todos os seus direitos trabalhistas, a responsabilidade passa a ser subsidiária. A gente vai na empresa prestadora de serviço, não conseguiu amparar os direitos trabalhistas, aí nós vamos para a tomadora de serviço. O empregado, ele tem os seus direitos garantidos ainda. Essa lei não modifica nada a CLT, só vem modificando essa lei dos serviços temporários. Tiago, então, só para a gente esclarecer um ponto bem primordial, qual a diferença, então, entre o empregado terceirizado e o temporário, já que para o temporário também houveram mudanças, né? Que antes a contratação era de 3 meses e agora podem ser por 6 meses. Justamente, Natália. A grande questão é o seguinte, existem alguns casos, algumas situações fáticas em que a empresa ela vai ficar sem, ela vai ficar sem algum funcionário. Vamos tentar exemplificar. No caso da licença maternidade, eu tenho uma secretária gestante, no final da gestação ela vai ser afastada
120 dias para cuidar do nascituro, para cuidar do seu neném. Nesse período de afastamento, a legislação criou o seguinte, a figura do trabalhador temporário, que é justamente para tapar essa lacuna, porque seria inviável ter que contratar um outro funcionário para ficar esses 3 ou 4 meses para cobrir essa licença gestante. Então, a legislação do trabalhador temporário, existe algumas situações fáticas que nos permite contratar o empregado por contrato por prazo determinado. É um tipo de contrato por prazo determinado. Natália, você vai trabalhar aqui durante 3 meses até a minha secretária voltar, tudo bem? A legislação permite, porque é um serviço de natureza transitória. Então, quando a gente tem esse serviço de natureza transitória, a gente pode usar o trabalhador temporário. E o que o projeto de lei mudou? Porque antes eu poderia contratar esse trabalhador temporário apenas por 3 meses. Agora eu posso contratar ele por 6 meses, prorrogável por mais 90 dias. Compreende? Então, se eu tenho um serviço cuja natureza é transitória, um grande exemplo que acontece no Natal, onde as vendas aumentam, eu posso fazer valer dessa lei e contratar vendedores temporários. Fábricas de chocolate em período de Páscoa, compreende? Então, se eu tenho uma natureza transitória do serviço, eu posso valer desse trabalhador temporário. Uma coisa o que esse trabalhador temporário não tem que os outros trabalhadores têm? Apenas a questão do aviso prévio. Como trata-se de um contrato por prazo determinado, que a gente já almeja o final do contrato, não há que se falar de aviso prévio. O aviso prévio é justamente para os casos em que o contrato de trabalho é por prazo indeterminado, onde a gente não sabe quando vai acabar. Aí eu preciso do aviso prévio. Trabalhador, você vai ser despedido, então você tem um período agora para você procurar um outro emprego. Para isso serve um aviso prévio. Então, o trabalhador temporário não precisa dessa figura. Mas os outros direitos, registro na carteira, 13º salário, FGTS, tudo igual, tudo vale. E o mesmo para os trabalhadores terceirizados. Os trabalhadores terceirizados não é que eles vão ter direitos violados. Não. O que muito se fala aí, nesses primeiros momentos, no primeiro momento, porque a gente ainda não sabe o efeito. A legislação a gente só vê o real efeito quando está na prática. Então, como não entrou em vigor, a gente não sabe. Mas as celeumas, as hipóteses que são levantadas é de precarizar esse trabalhador terceirizado. Mas, a meu ver, isso não vai acontecer. Até porque a lei tomou o cuidado de dizer o seguinte: a empresa tomadora de serviço, ela é responsável pela fiscalização e pela fiscalização do trabalho dessa empresa interposta, que a gente chama, prestadora de serviço, bem como ela é obrigada a manter o meio ambiente de trabalho salubre, um meio ambiente de trabalho seguro. Então, eu vejo com bons olhos essa legislação, não vejo alterações graves, e isso, como disse antes, vai trazer mais segurança jurídica. Tiago, mas há um limite de contratação referente aos trabalhadores que são fixos na empresa? Há um limite dessa contratação dos funcionários temporários ou terceirizados? Na verdade, os temporários sim, a gente tem que separar. Os terceirizados não, a lei abrangiu de modo irrestrito. Por exemplo, se eu tenho uma escola, o nosso exemplo da escola, e quero contratar uma empresa interposta que trabalha só com professores, eu posso contratar essa empresa. Essa empresa vai cuidar dos meus professores, compreende? Não tem limite para isso. Já o trabalhador temporário tem, porque justamente a gente precisa enquadrar ele nos requisitos e justificar o porquê que a gente está contratando esse trabalhador temporário. Até porque o trabalhador temporário, por exemplo, se eu contratei a Natália para substituir a secretária. A Natália trabalhou 6 meses, foi prorrogado por mais 90 dias. Eu não posso te contratar depois.
eu preciso esperar uma lacuna de 3 meses para a gente fazer um segundo contrato de trabalho. Então, se eu quero um empregado, um trabalhador fixo, não vou poder usar o temporário, mas sim terceirizar.